Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo. Estou aqui hoje com meu amigo, companheiro e co-apresentador do podcast Boleiros de Humanas, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 17º episódio do podcast Boleiros de Humanas? Alô, Miguel, alô, caros ouvintes, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial, é um prazer estar aqui, como sempre, e bem animado para o tema de hoje, que eu estou querendo fazer há bastante tempo. O Miguel já sabe, estou há muito tempo esperando por esse episódio. É verdade, caro ouvinte. O Gui, né, quando a gente está tendo a nossa resenha, para usar um termo bem de boleiro mesmo, mas nada jornalístico, quando a gente está tendo nossas conversas antes da gravação, a gente escolhe o nosso tema, geralmente vai se baseia em alguma data específica, né, como a gente já viu aqui, quando tem um aniversário de uma data, nós costumamos fazer um episódio em homenagem, e o Gui sempre dá a ideia, vamos fazer esse tópico, sei lá do que, porque é um tópico que a gente já teve algum contato, já esteve mais em alta, mas o Gui sempre sugere esse tópico, e o tópico é, que nós vamos debater hoje, o efeito, o impacto que o narcotráfico colombiano teve no futebol no país. E é um tópico que a gente já conversou muito, alguns vão lembrar, acho que por volta, não lembro exatamente quando teve a série, mas acho que era 2016, 2017, a série na Netflix, Narcos, né, estava bastante em alta e falava um pouquinho sobre o impacto, em um episódio, não é a série, para os que não assistiram, não conhecem, a série não é sobre isso, mas falava em alguns episódios um pouquinho sobre o envolvimento dos cartéis colombianos no futebol no país, e é um tópico que a gente sempre gosta de conversar, acho que algumas pessoas sabem, conhecem um pouco da história de alguns dos times, mas hoje vamos falar em específico, podemos aqui falar por horas e horas, mas vamos tentar condensar esse episódio como sempre, aderindo, né, à máxima do Poder 360 de ser sintético. Vamos falar especificamente sobre a Copa de 1994 e o impacto que o narcotráfico colombiano teve nessa competição e a participação da Colômbia nessa Copa do Mundo. Sem mais delongas, já essa introdução aqui já ficou longa, vocês viram, né? Esse episódio é um que dá pra falar, a gente tem que se policiar, eu tô pedindo aqui pro Guilherme. Gui, se eu começar a falar muito, me corta, cara. Enfim, sem mais delongas, passando para o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Sejam bem-vindos, então, ao nosso primeiro bloco aqui no podcast Boleiros de Humanas, o Kickoff. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como já demos aí, né, uma introdução, vamos começar a falar hoje sobre o impacto do narcotráfico colombiano no futebol no país. Então, como é de praxe aqui, de costume no podcast Boleiros de Humanas, vamos primeiro entender um pouco do contexto histórico. O que é o narcotráfico colombiano? Existe, obviamente, tráfico de drogas na Colômbia até hoje, mas para esse episódio nós vamos focar principalmente entre o final dos anos 70 e o início, primeira metade dos anos 90. Esse período aí vai de cerca de 25 anos, vamos colocar aí, pode ser considerado o ápice da guerra às drogas na Colômbia. Entre esses anos 70 e 90, o país que era cometido por crime, extrema pobreza e corrupção, foi o ambiente para a eclosão de duas organizações criminosas que são bastante conhecidas, elas emanam como talvez uma das organizações de tráfico internacional de drogas
mais bem-sucedidas da história, na verdade, com certeza. E essas estavam situadas em duas cidades colombianas bastante importantes, Medellín e Cali. Aos conhecem um pouco sobre a história do narcotráfico colombiano? Sim, estamos falando aqui dos cartéis de Medellín e de Cali. Existem estimativas, para vocês entenderem um pouquinho, né, da grandeza dessas organizações, que no ápice de suas transações, se podemos chamar assim, o cartel de Medellín, liderado pelo Pablo Escobar. Conhecem o Pablo Escobar? Acho que não precisa de muita apresentação, mas o cartel era liderado por Pablo Escobar. Grande. Grande parece que eu estou exaltando o cara, né? Eu não quero exaltar, mas... E grande em termos de tamanho, vamos colocar assim, né? De quantidade. Grande narcotraficante colombiano. Era o líder dessa organização criminosa de negociação de drogas, principalmente, né, aí, a cocaína. Os que sabem, a coca é um produto bastante produzido naquela região, né, na Colômbia, etc. E a resina dessa folha é utilizada para produzir essa droga, a cocaína, que é, né, ilegal e era utilizada por esses cartéis, essas organizações, para enriquecer de forma ilícita. E mesmo assim, com essa rápida apresentação de quem foi Pablo Escobar, e obviamente aos que não conhecem, recomendo que assistam um vídeo no YouTube, leiam até mesmo a página na Wikipédia sobre o Pablo Escobar, porque vale a pena, é uma figura histórica bastante importante. Mas de qualquer forma, como eu vinha falando, no ápice de sua produção, o cartel de Medellín, estima-se que ele chegou a cerca de 80% das vendas de cocaína no mundo. Só para vocês entenderem, né, a magnitude das transações feitas pelo cartel de Medellín. Isso, em uma estimativa do Wall Street Journal, dava um retorno de cerca de 4 bilhões de dólares no ano para o cartel, ou seja, maior que PIBs de certos países, e, né, tudo isso nos anos 80. Então imaginem, né, com correção monetária, isso aí é uma soma extremamente proveitosa, podemos colocar assim, para essa organização criminosa, o cartel de Medellín. De forma semelhante, os números do cartel de Cali também são bastante impressionantes. Estima-se que no ápice, né, dessa organização, o cartel de Cali era responsável pela produção e distribuição de 90% da cocaína utilizada na Europa e 70% da cocaína utilizada nos Estados Unidos, também sendo uma organização, né, com transações que amontoavam um retorno de vários bilhões de dólares. Nesse ponto, acho que cabe aqui, além de falar, já apresentamos um pouquinho sobre o Pablo Escobar, também vale entender quem eram as figuras, né, que estavam por trás destes cartéis, dessas organizações. Tanto Pablo Escobar como os líderes do cartel de Cali possuíam influência enorme sobre a sociedade colombiana como um todo e também a sociedade regional onde eles estavam instaurados. Enquanto Pablo Escobar estava na lista da revista Forbes, isso é verdade, pode pesquisar, como um dos 10 empresários mais ricos do ano de 1989, o rendimento anual bruto na Colômbia, no mesmo ano, era de $1.220. Vocês viram aí, o cartel de Medellín chegou, né, a amontoar 4 bilhões de dólares anualmente.
Para vocês terem uma comparação aí, né, atualmente, usando aqui dados de 2019, então não são os mais atuais, mas a estimativa aí do IBGE coloca o rendimento anual bruto no Brasil sendo de, vamos colocar aí, 17 mil reais, o que é cerca de 3 mil reais por ano. Então, para vocês entenderem aí também como o Pablo Escobar, por ter toda essa proeza econômica, faz sentido que ele tivesse, né, uma influência tão grande sobre a sociedade colombiana, bem como a sociedade de sua região, né, a região de Antioquia, que é onde fica a cidade de Medellín. E é normal, né, pensar que se um homem tem tanto dinheiro, alguma parcela dessa será gasta na sua própria comunidade regional. E não vamos colocar aqui necessariamente que ele era um homem bondoso, mas é verdade que o Pablo Escobar investiu muito dinheiro na construção de casas. Ele tinha um projeto conhecido como Medellín Sin Trujillos, que em uma tradução livre aí pode ser explicado como Medellín sem favelas, onde ele construía moradias populares, tentava urbanizar os bairros mais pobres da cidade, até ganhou o apelido de Robin Hood Paisa, que Paisa é o gentílico, né, dessa região de Antioquia. E nesse campo, Pablo Escobar também investiu uma soma considerável na construção de campos de futebol, centros de formação de atletas em comunidades na região. E, de fato, né, por ser um homem bastante rico, com uma gama de influência enorme, e também investir na comunidade, é inteligível como o Pablo Escobar tinha, né, uma popularidade imensa dentro da Colômbia. Para vocês entenderem ainda mais, né, essa grandeza da riqueza do Pablo Escobar, ele tinha, vamos colocar aí, inúmeras casas, residências. Aos que já assistiram, né, a série Narcos ou têm algum conhecimento da vida do Pablo Escobar, sabem de sua fazenda, né, a Hacienda Nápoles, que foi uma instância que Pablo construiu, que serviu como sua prisão pessoal. Nessa instância ele tinha inúmeros animais, tinha até hipopótamos, na América do Sul, hipopótamos estes que até hoje vivem na Colômbia. Isso é verdade, o Gui pode confirmar, ele também sabe deste fato. Os hipopótamos de Pablo Escobar não estão mais sendo cuidados, não estão mais em cativeiro, né? Então eles, na verdade não são os hipopótamos do Pablo, mas os descendentes daqueles hipopótamos hoje em dia estão vivendo selvagemente dentro da flora colombiana. Mas enfim, o Pablo Escobar tendo essa conexão gigante às comunidades e fazendo, né, botando para si esse investimento no futebol, dá para entender essa conexão que o Pablo tinha com o futebol e a comunidade de sua região, a Antioquia, e também a Colômbia como um todo, né, com a construção de centros de formação de atletas, centros de treinamento. Pablo Escobar, sim, foi uma figura importante no futebol colombiano nesses 25 anos aí, de 1970 a 1990, etc., quando chegou ao fim, né, o cartel de Medellín, em 1993, com a morte de Pablo Escobar. Cabe dizer, alguns sabem, né, que o Pablo Escobar também investiu, ou dizem, né, não existe nenhum, é sempre importante falar isso aqui, até considerando possíveis implicações legais, não existe comprovação do investimento do Pablo Escobar na equipe do Atlético Nacional. Existem documentos que
demonstram isso, mas nada oficial. O que sabe é que o Pablo Escobar amava futebol, fazia investimentos na área, e muitos dizem que o Pablo Escobar estava envolvido com a equipe do Atlético Nacional. E dizem que a motivação, né, do Pablo Escobar era ajudar a equipe do Atlético Nacional financeiramente para que a cidade de Medellín, a região de Antioquia, tivesse um conhecimento internacional. Era o sonho, né, dizem, do Pablo Escobar, que o Atlético Nacional competisse em competições, né, internacionais, como a Copa Libertadores da América, e vencesse a competição para angariar prestígio à cidade. E para ser honesto, também existem relatos, inclusive de seu irmão, Roberto Escobar, que o investimento de Pablo no futebol, e colocando aí o Atlético Nacional, etc., era uma forma do narcotraficante, talvez para a surpresa de 0 pessoas, legitimizar os seus ganhos com o narcotráfico. Era uma forma dele lavar esse dinheiro, né? Branquear, fazer o branqueamento do dinheiro ganho com o narcotráfico. Agora que já compreendemos, né, o que foi essa participação do cartel de Medellín, vale aqui também falar um pouquinho sobre o que foi o envolvimento do cartel de Cali no futebol. O cartel de Cali, que tinha aí entre suas figuras importantes, podemos colocar aí 2 figuras importantes, os irmãos Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela, que, assim como Pablo, tinham enorme poderio econômico. Entre os anos 1985, né, vamos colocar aí esse período aí, de 1985 a 1995, o rendimento anual bruto da Colômbia passou entre $1.700 e $2.100. E nessa mesma época, nesse mesmo período, 1 quilo de cocaína vendido pelo cartel de Cali em Nova York saía por cerca de 50 a 60 mil dólares americanos, ou seja, 1 quilo de cocaína vendido pelo cartel de Cali já evadia e muito, né, exponencialmente o que ganhava um colombiano em um ano, um rendimento bruto de um colombiano na mesma época. E assim como Pablo e os irmãos Orejuela tinham uma grande conexão com a região de Cali, eram figuras influenciadoras, né, eram conhecidas na cidade, não é nenhuma surpresa que eles também investiram, né, uma parte de seu dinheiro, de sua enorme fortuna no futebol. E existem relatos que eles ajudaram, financiaram clubes locais, clubes menores, mas ao contrário do que se viu com o Pablo Escobar, onde não tem nenhuma comprovação oficial, né, do financiamento do Pablo Escobar, eles têm vários indícios, fortes indícios e relatos do envolvimento do Pablo com o futebol. Os irmãos Orejuela, de fato, participaram, né, tinham uma porcentagem no futebol do América de Cali. E o investimento que os irmãos Orejuela fizeram no time alavancou a equipe de Cali para para um outro patamar, né, utilizando esse termo aí que está tão em alta no mundo do futebol. Mas, assim como o Pablo, existe fortes evidências que ligam o investimento dos irmãos Orejuela como uma forma de lavar, né, obviamente, os ganhos do narcotráfico no futebol. Até listam que o futebol era uma forma perfeita de lavar dinheiro, porque
eles poderiam, né, eles tinham inúmeras oportunidades para declarar esses ganhos. Eles poderiam, por exemplo, informar valores diferentes de transferências, de passes de jogadores. Era fácil, então, e era ideal. A palavra utilizada, esse termo também foi utilizado pelo irmão do Pablo Escobar, o Roberto Escobar. Era ideal. O futebol era o mercado ideal para lavar o dinheiro dessas organizações criminosas. Então acho que deu para entender mais ou menos aí, não queria entrar muito, acho que até evadiu um pouco o tempo aqui, mas vale a pena, talvez em algum episódio no futuro. É um contexto difícil de se compreender 100%, mas acho que a gente deu para tocar, pincelar vários tópicos. Os cartéis de Cali e de Medellín tiveram, né, o importante a se entender é que eles tiveram uma gama de influência enorme nesses 20 anos, 25 anos, dos anos 70 até os anos 90, né, final dos anos 70, início dos anos 90, e essa influência gerava, né, fomentava um investimento na área, em áreas sociais e também colocando aí o futebol. É importante que você entenda, né, que sempre, quando você pensa no futebol nessa época, existia uma grande chance de existir um investimento ilegal, né, do narcotráfico colombiano em alguma equipe, na produção de jogadores, na formação de jogadores, né, como eu falei, o Pablo Escobar construiu vários campos, que ajudou na formação de atletas, e todo esse contexto de crime, de riqueza, contribuiu imensamente para o avanço do futebol no país, como o Gui vai apresentar agora no próximo bloco. Falei muito, falei pra caramba. Tem alguma coisa para adicionar, Gui? Alguma coisa para falar? Não, Miguel, teu overview foi incrível, e com isso vamos passar para o nosso segundo bloco, o Toco e Me Voy. Então vamos começar aqui nosso segundo bloco do podcast, o nosso Toco e Me Voy. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E como o Miguel falou, dá pra ver, né, que a história futebolística da Colômbia é realmente fascinante, tem essas conexões com esse mundo do narcotráfico. E daria pra falar de muitas coisas, né, dos clubes, por exemplo, mas infelizmente não temos tempo para falar a fundo de toda a influência do narcotráfico nos clubes de futebol no país. Então nesse bloco vamos rapidamente tocar nos clubes locais, mas vamos focar principalmente na participação colombiana na Copa do Mundo de 1994. Pois bem, o futebol colombiano, antes dos anos 70, não era muito competitivo internacionalmente. Antes da entrada do dinheiro dos cartéis nas equipes do país, novamente, não tem nada para provar, mas é muito provável que teve um dinheiro do narcotráfico envolvido nessas equipes, nenhuma equipe colombiana havia sequer chegado à final da Copa Libertadores da América. E isso mudou completamente com a fundação e subsequente sucesso dos cartéis de Medellín e Cali nos anos 70, 80 e 90. Nesse período, pode ser chamado uma era dourada ou era de ouro para os clubes colombianos, que foram extremamente bem-sucedidos, disputando 8 finais de Copa Libertadores entre 1978 e 2000, mas incrivelmente conquistando só um título dessas 8 finais, que foi em 1989 com o Atlético Nacional. Mas bem, essa ascensão do futebol colombiano, fortemente ajudada pelo esse dinheiro que estava entrando, também levou a seleção para um patamar, essa palavra que está na moda, mais elevado. Antes dos anos 90, a seleção colombiana só havia participado de uma Copa do Mundo, a de 1962, sediada no Chile. E nessa oportunidade, a seleção colombiana foi eliminada na fase de grupos, sendo derrotada pelo Uruguai e pela Iugoslávia, mas empatando com a União Soviética. E vale destacar sempre, né, como sou
um patriota, que foi em 1962 que o Brasil conquistou sua segunda Copa do Mundo, derrotando a Tchecoslováquia por 3-1 na final. Mas depois dessa digressão, voltamos para a Colômbia. E depois de 30 anos, quase 30 anos sem disputar o Mundial, a Colômbia voltou à Copa do Mundo no Mundial da Itália, disputado em 1990. E nessa vez, a seleção tricolor se saiu melhor. Ela classificou-se para as oitavas por ser um dos 4 melhores terceiros colocados na fase de grupos, porque nessa época não classificavam só os primeiros 2 de cada grupo, mas também classificavam os 4 melhores terceiros colocados. E por ser um dos 4 melhores terceiros colocados, a Colômbia se classificou para as oitavas de final em 1990. Mas nas oitavas de final, a Colômbia foi derrotada pela seleção camaronesa na prorrogação por 2-1. Mas é mesmo na Copa de 1994 que vamos entrar mais a fundo, porque a participação colombiana neste torneio levou a um dos episódios mais tristes da história do futebol mundial. Desde a sua participação nas eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo de 94, a seleção colombiana chama muito a atenção. Nessa época, as eliminatórias da América do Sul eram divididas em 2 grupos, e não um só grupo como é hoje. No grupo A, o primeiro colocado se classificaria para a Copa e o segundo colocado disputaria uma repescagem. No grupo B, os 2 primeiros colocados iriam direto para a Copa. No grupo B, o Brasil e a Bolívia se classificaram em primeiro e segundo, respectivamente. Mas no grupo A, a Colômbia se saiu extremamente bem. A seleção foi invicta, venceu 4 jogos e empatou outros 2, e chegou a golear a Argentina em pleno Monumental de Núñez em Buenos Aires por 5-0. Então, terminando as eliminatórias em primeiro no grupo A, a Colômbia estava classificada para a Copa do Mundo. Então era um fato que tinha muita expectativa rodeando a seleção da Colômbia por seu modo ofensivo e agressivo de jogar e sua impressionante campanha nas eliminatórias. A Colômbia, então, foi sorteada para disputar a fase de grupos com a Romênia, a Suíça e os Estados Unidos. Então, o que você falaria desse grupo atualmente, Miguel? Aliás, analisando esse grupo friamente. Colômbia, Romênia, Suíça e Estados Unidos. É um grupo, teoricamente, não muito difícil. Sinceramente, sem querer ofender, obviamente, aqui os nossos ouvintes da Romênia, Suíça e Estados Unidos... Não acho que é o grupo mais difícil. Claro, a Copa sendo nos Estados Unidos, sempre há, né, aquele poderio, né, patriota, igual o Gui já falou aqui, de um país querer jogar bem em solo nacional. E por óbvio, a Romênia também tinha uma boa seleção naquela época. Tanto é que a Romênia, se eu não me engano, foi longe dessa Copa do Mundo, não foi, Gui? Agora que eu não estou me lembrando exatamente em que fase eles foram eliminados. Mas a Romênia foi longe. Mas acho que, por óbvio, a Colômbia, por ter uma participação tão boa nas eliminatórias, ir bem na Copa América no ano anterior, em 93, com em terceiro lugar, eles seriam favoritos a passar de fase, com certeza, Gui. Sim, não pode ser chamado de um grupo da morte, necessariamente, né? Obviamente, sim. E justamente uma seleção que havia, como eu disse, goleado a Argentina por 5-0 em Buenos Aires, que tinha ganhado do Peru por 4-0 em Barranquilla, e tinha ganhado da própria Argentina, mais uma vez, ganhou as 2 partidas, também ganhou em Barranquilla. Isso é uma coisa que eu esqueci de mencionar. A seleção da Colômbia tradicionalmente joga no Estádio Monumental de Barranquilla, cidade praiana colombiana. Então, não deveria, em teoria, ser um grupo muito difícil. A Romênia foi sim longe, Miguel. Nessa Copa chegou às quartas de final e foi eliminada pela Suécia nos pênaltis. Então, a Romênia teve uma campanha impressionante na Copa de 94. Mas voltando agora para o grupo da Colômbia. Então, esse grupo que era composto para Colômbia, Romênia, Suíça e Estados Unidos, é importante ressaltar que a Colômbia poderia se classificar até em terceiro, porque, mais uma vez, ainda estava vigente a regra que os 4 melhores terceiro colocados se classificariam. Então, se a Colômbia chegasse em terceiro e fosse um dos 4 melhores terceiro colocados, estaria classificado para as oitavas. Mas a campanha colombiana no torneio foi um fracasso. Na primeira partida contra a Romênia, a equipe sul-americana saiu derrotada por 3-1,
e já no segundo jogo a Colômbia foi novamente derrotada, dessa vez pelos Estados Unidos, por 2-1. É importante ressaltar que foi neste jogo que o marcador foi aberto para os Estados Unidos em gol contra do zagueiro colombiano e estrela do Atlético Nacional, Andrés Escobar. Guardem esse nome, Andrés Escobar, porque vamos falar um pouco mais dele adiante. E na última rodada da fase... Só deixa eu fazer aqui, quem não conhece o Andrés Escobar, não é irmão, não é primo do Pablo Escobar, mas guardem o nome de qualquer jeito. Isso, Escobar é um nome comum na Colômbia, porque já vi várias vezes esse nome. Só falei pro pessoal não pausar o podcast e pesquisar no Google Andrés Escobar, primo Pablo Escobar, porque é assim que a gente pesquisa no Google, né? Nunca escreve uma sentença correta, mas enfim. Exatamente. Já pra você não precisar pesquisar se é primo Pablo Escobar. Bem, e na última rodada da fase de grupos, a Colômbia venceu a Suíça por 2-0, mas não valia mais nada. A seleção já estava eliminada da Copa do Mundo, chegando em quarto lugar do seu grupo. E após o Mundial, Andrés Escobar, o zagueiro que marcou o gol contra na partida contra os Estados Unidos e assim contribuiu para a derrota da seleção colombiana na Copa, voltou para sua cidade natal em Medellín. Lembrando novamente que ele é um zagueiro, uma estrela do Atlético Nacional, clube de Medellín. E menos de uma semana depois de voltar à Colômbia, Andrés Escobar saiu com um grupo de amigos para vários bares em Medellín. Perto das 3 da manhã, quando estava sozinho em um estacionamento, Escobar foi abordado por um grupo de homens que começaram a discutir com ele sobre o fatídico gol contra semanas antes. A discussão rapidamente saiu do controle e Humberto Castro Munoz, que era guarda-costa de diversos líderes de cartéis colombianos, disparou diversas vezes contra o zagueiro, deixando-o no seu carro para sangrar até a morte. Quando foi descoberto, Andrés Escobar ainda estava em vida, foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. E é um acontecimento realmente que chocou o mundo, né, Miguel? Porque nada parecido havia acontecido antes, nunca mais voltou a acontecer, de um jogador de nível de seleção, nível internacional, ser assassinado por um erro que cometeu no campo, não é mesmo? Exatamente. Na verdade, né, ficou o que foi descoberto depois, e o que temos como explicação desse assassinato, que ainda por óbvio é bastante controverso, deixou, né, uma cicatriz, uma chaga gigantesca nessa já conturbada história da Colômbia. Nós estamos tocando aqui em uma morte, né, mas deve ser frisado, é que eu falei, né? Eu acho que o primeiro tópico até que foi positivo. Você pode ter saído desse primeiro tópico achando que Pablo Escobar investia na produção de residências populares, em campos de futebol. Então pensando, eu queria que tivesse Pablo Escobar no Brasil. Tem de fato Pablo Escobares no Brasil. Talvez faremos um episódio um dia sobre isso. Mas cabe dizer aqui que o Pablo Escobar era um sanguinário, assim também como os irmãos Orejuela e outros narcotraficantes proeminentes na época. E isso aqui, né, esse assassinato do Andrés Escobar, não é a exceção, mas é a regra. E o que foi descoberto depois, que na verdade esse assassinato teria sido ordenado por um narcotraficante bastante influente na Colômbia, que mandou que seus associados, né, os seus assassinos, seus sicários, que é o termo utilizado para um assassino associado a um cartel em países latinos. O assassinato dele foi ordenado porque algo que era comum, né, para esses narcotraficantes era apostar em jogos da seleção colombiana, jogos do América de Cali, do Atlético Nacional, e como no geral, e isso aqui também é bastante documentado, na Colômbia era possível comprar resultados, né, pagar propinas, etc., para que o resultado favorecesse um time ou outro. Tendia que essas apostas eram sempre bem sucedidas. No entanto, vários narcotraficantes apostaram, né, na seleção da Colômbia, ao menos para passar de fase nos Estados Unidos. No entanto, essa participação desastrosa dos cafeteiros, para os que não sabem, a Colômbia, igual ao Brasil,
O apelido da seleção brasileira é os Canarinhos, o apelido da seleção colombiana é os Cafeteiros. Como os cafeteiros não passaram de fase, muita culpa foi colocada justamente no pobre Andrés Escobar, que era, na verdade, um bom jogador, um ótimo zagueiro. E ele acabou pagando com a sua própria vida quando ficou noticiado que o traficante que perdeu a sua aposta ordenou que ele fosse assassinado. Sim, exatamente, Miguel. Sobre complementar que você está falando, que justamente foi só uma. A gente só está falando dele porque ele tem muito relacionado com o futebol, mas as vítimas do cartel de Medellín, do cartel de Cali, são enormes. A cicatriz que esses criminosos deixaram no país é vista muito fortemente até hoje. Bem, entre outros exemplos, o ministro da Justiça colombiano Rodrigo Lara foi assassinado pelo cartel, jornalista Diana Turbay, até era filha de um ex-presidente, também foi assassinada, um candidato à presidência, Luiz Carlos Galán, outro que foi assassinado. Então a lista, e essas são só as pessoas conhecidas, famosas, porque a lista de pessoas que não são conhecidas é ainda maior. Então é realmente difícil até para escutar o efeito dos cartéis na Colômbia na época e como esses efeitos são sentidos até hoje. A gente podia fazer um episódio inteiro só sobre os efeitos e não chegamos a nenhuma conclusão, porque é uma ferida ainda aberta e não tem maneira de concluir esse bloco positivamente, porque eram coisas horríveis que esses cartéis faziam e fazem até hoje na Colômbia e por diversos outros países na América do Sul. Perfeito, então. Perfeito não. De fato, você falou. Agora ficou difícil de eu concluir. Falo que não tem como concluir positivamente, de fato, mas então, nesse comentário incrivelmente sério, porém necessário, aí fiz uma forma melhor de concluir. Passamos então para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do podcast Boleiros de Humanas, o arremate. Sejam bem-vindos, então, ao terceiro e último bloco dessa primeira parte do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts jornal digital Poder 360. Nesse arremate aqui vamos falar um pouco do... Não é arremate, mas é aftermath, né, o termo em inglês, ou seja, o resultado, né, o saldo dessa participação, desse envolvimento do narcotráfico, dos cartéis colombianos no futebol no país. O que aconteceu após o fim do cartel de Medellín, o fim do cartel de Cali, e o que aconteceu após também, principalmente, dessa Copa de 1994. É sabido aqui, né, como falamos, que o Pablo Escobar, né, líder do cartel de Medellín, era um apoiador, um forte apoiador do futebol colombiano. E nesse ponto também tinha, por óbvio, a seleção do país. Relatos colocam que o Pablo Escobar foi um dos principais patrocinadores na preparação do time, né, da seleção colombiana para competir na Copa de 1990. No mais, os relatos semelhantes colocam que o narcotraficante também teria, aí é o que eu falei um pouquinho no bloco anterior, existem relatos, nada oficial, é difícil ter fatos, né, documentados sobre isso, mas sempre relatos em primeira pessoa de que o Pablo Escobar, o narcotraficante, teria pago propina para árbitros nas partidas da Colômbia nas qualificatórias para a Copa do Mundo de 1990. No mais, como já falamos aqui também, né,
do projeto de urbanização do Pablo Escobar, do Medellín sem Trujillos, que se traduz aí para Medellín sem favelas. Ele instaurou a construção de inúmeros campos de futebol, o que contribuiu, por óbvio, para a formação de vários atletas que jogaram na seleção colombiana. E aí, né, Gui, temos alguns craques, né? Chonto Herrera, Alexis Garcia, Chico Serna, René Higuita, Pátio Maturana, Leonel Álvares. Todos esses jogadores são indivíduos que foram desenvolvidos, né, em campos construídos por Pablo Escobar. Inclusive tem uma citação aqui do Leonel Álvares, em que o Leonel Álvares, para quem não conhece, jogou pela Colômbia em 101 ocasiões, e abrem aspas. Todos falavam sobre quem tinha doado o campo. E os criticavam, e ele era criticado por ser um narcotraficante. Nós só nos sentíamos sortudos por termos um campo para jogar. Então aqui, como vinha falando, acho que essa primeira parte do bloco é importante, né, entender que sim, o envolvimento do Pablo Escobar teve, nessa época, no início dos anos 90, um efeito até positivo no futebol colombiano. Como já falamos, aqui tinha envolvimento, tinha bastante dinheiro, mas sim, o Pablo Escobar, bem como outros narcotraficantes, desenvolveram, até é difícil medir até que ponto ele foi o principal responsável, mas sim, ele foi responsável por formar atletas, por ajudar no desenvolvimento do futebol no país. Obviamente com os meios errados e até mesmo com motivações erradas, né? Sabemos aqui que ele fez isso provavelmente com a maior intenção de lavar o dinheiro obtido pelo narcotráfico. Mas é inegável, sim, que os campos e os centros de formação de atletas construídos, pagos pelo Pablo Escobar, tiveram um impacto nessa geração colombiana. Não foi, Gui? E até hoje, algumas desses campos, né, continuam sendo utilizados, não continuam, Gui? Sim, certamente. Mas eles continuaram sendo usados por muito tempo, e vários outros atletas também treinaram e foram bem desenvolvidos, desenvolveram habilidades nesses campos doados pelos narcotraficantes, isso é inegável. Mas o que é interessante é que nos anos subsequentes, o futebol colombiano deu uma decaída. Os clubes pararam de prosperar dentro de campo, mas ainda tinha um certo talento. Mas bem, quando os anos passavam, quanto mais os anos passavam e mais os cartéis se envolviam menos no futebol, pior iam os clubes colombianos. E mesmo tendo criado esses campos e esses centros de treinamento que serviriam para desenvolver atletas para a seleção colombiana, acabou que esse envolvimento no narcotráfico com o futebol colombiano foi ruim para a seleção a médio prazo, porque depois da extinção dos cartéis, principalmente de Medellín e de Cali, a Colômbia, como uma seleção, começou a ir muito mal. Depois da Copa de 94, a Colômbia participou da Copa de 1998, onde também não saiu da fase de grupos, mas depois disso ficou vários mundiais sem participar. Não participou em 2002, não participou em 2006, não participou em 2010 e só voltou à Copa do Mundo em 2014 no Brasil, onde fez uma campanha muito, muito boa, sendo eliminado somente pelo Brasil. Justamente o Brasil é o anfitrião na ocasião. Mas é inegável também, né, Miguel, que o assassinato do Andrés Escobar, como a gente estava falando no último bloco, deixou uma marca muito, muito forte na Colômbia, não foi? Com certeza. Antes de entrar, né, no assassinato, só queria fazer um rápido comentário, e eu acho que é exatamente isso, Gui. O investimento dos narcotraficantes, dos narcos, era tão forte
futebol colombiano, que quando os cartéis principais, né, Medellín e Cali, pararam de investir, pararam de participar, os clubes meio que foram se acabando, né, se podemos colocar assim. O Atlético Nacional, que fez campanhas brilhantes nos anos 80, 90, chegou a ser campeão da Libertadores, passou por anos difíceis de verdade, só voltou a ter, né, grande proeminência no futebol sul-americano em 2016, quando vence, né, a Copa Libertadores. O América de Cali, então, que chegou a 3 finais consecutivas da Libertadores, nem se fala, chegou a ser rebaixado para a segunda divisão do futebol colombiano, uma equipe que já foi tão poderosa. Mas isso também foi visto no futebol em nível internacional, né, com a seleção, porque sem o investimento, sem o patrocínio, falamos aí, né, como o Pablo Escobar patrocinou a seleção na Copa de 1990, sem, né, esse engajamento dessas partes, as seleções, os times não foram para frente. O futebol colombiano estagnou e desmoronou com o fim do narcotráfico. Isso é verdade, isso é palpável com os resultados obtidos pelas equipes. Agora, hoje em dia, nós voltamos a conhecer jogadores colombianos. Temos aí o Radamel Falcão, o James Rodrigues, e muitos desses jogadores são a próxima geração, a geração que conseguiu usufruir desses campos, né, do Pablo Escobar. Com certeza, vários jogadores passaram por centros de formação construídos durante a época, né, o ápice do narcotráfico na Colômbia. Mas o que acontece é que essa geração do meio, podemos colocar assim, que não foi, né, não pôde gozar de todos esses artefatos construídos, etc., e também tão pouco teve esse investimento, seja de patrocínio, seja de, até mesmo aí, né, nada confirmado por óbvio, mas grandes indícios e relatos de compra de resultado pelos narcotraficantes. O que aconteceu foi essa dependência e essa queda inevitável que você descreveu tão bem, Gui. Mas voltando aqui ao evento principal, primordial desse episódio, que é o assassinato do Andrés Escobar, alguma coisa a adicionar, Gui? Você abriu o seu microfone aí? Ah, sim, só para adicionar também, Miguel, nesse viés de como o futebol colombiano teve um baque. Bem, como a gente falou mais no começo do episódio, a última final que um time colombiano chegou na Copa Libertadores foi em 1989, quando foi vencido. Não foi a última, desculpa, não foi a última vez que foi na final, mas a vez que um time colombiano chegou na final da Libertadores tinha sido em 99, quando o Deportivo Cali foi derrotado pelo Palmeiras. E de 99 até 2016, só uma vez um time colombiano chegou na final, e foi uma certa de um ponto fora da curva, quando o Once Caldas derrotou o Boca Juniors na prorrogação e se sagrou campeão em 2004. Mas excluindo isso, que eu considero um ponto fora da curva, eu considero uma zebra, só em 2016 uma equipe colombiana voltou à final e venceu a Libertadores com o Atlético Nacional. Então, mais uma vez, Miguel. Pode pôr zebra nisso. Ganhou do São Paulo na semifinal, o timaço do São Paulo com o professor Cuca. Enfim, esse é um Caldas aí da pesadelo em São Paulino até hoje. Pra que foi lembrar disso? E o próprio Atlético Nacional também, pedra no sapato do São Paulo, um timaço do... Caramba, hein, cara. De Galo do Bausa. Você tá gigante hoje, hein? Sim, o São Paulo tem dificuldade com o time colombiano, é verdade. Nos últimos tempos, o São Paulo tem tido dificuldade com todos os times, colombiano, brasileiro, mas enfim. E eu posso falar, tá bom? A gente é criticado aqui muito, fala que a gente brinca com Vasco, com Palmeiras. Eu sou São Paulino, eu posso brincar, então, é isso. E só para adicionar outros jogadores que você falou, dessas novas gerações, dessa nova geração talvez, que está indo bem, porque a Colômbia participou em 2014, 2018, bem, não está indo tão bem nas eliminatórias da Conmebol agora para 2022, tomou uma sonora goleada do Equador em Quito e não vem bem, atualmente não está na zona de classificação para a Copa do Mundo, mas, bem, excluindo isso, outros talentos, incluem Juan Cuadrado, Rafael Santos Borré do River Plate, que é uma jovem promessa do futebol colombiano, o próprio Luiz,
creio que é Orejuela, Luiz Manuel Orejuela, isso, lateral contratado recentemente pelo São Paulo, um jogador que mostra bastante promessa. O próprio Sebastián Villa, do Boca Juniors, tem diversos jogadores colombianos que estão surgindo e mostram que o futebol colombiano está voltando depois deste baque do fim do investimento, não sei se investimento, mas do dinheiro do narcotráfico. É isso, e só para finalizar, foi exatamente isso. Essa cicatriz, né, que o assassinato do Andrés Escobar deixou, acho que foi um ponto que obteve essa limpeza no futebol colombiano. É fato que após esse momento, que foi traumático, o envolvimento dos narcotraficantes remanescentes diminui, há em posições mais restritivas de federações, em termos de tirar, né? Obviamente eram tempos diferentes também. Em 94 já estamos tendo o final do cartel de Medellín. Em 95 também o cartel de Cali colocam aí o término em 98, mas os seus líderes, né, Miguel e Gilberto Orejuela, são presos em 95, então já estamos aí caminhando para o final da era de ouro do narcotráfico. Mas esse momento foi marcante para que obtivesse essa limpeza do futebol colombiano, que foi traumático. Aí o Gui já explicou tão bem e tocamos aqui. Foi um período que a Colômbia perdeu toda a sua importância no cenário continental, internacional, mas a verdade é que construiu e agora continua construindo uma história muito mais bonita e muito mais estável no futebol. Não está dependendo do investimento sujo dos narcotraficantes e está construindo equipes mais fortes, equipes mais bem estruturadas, com fontes de rendas confiáveis e também produzindo grandes talentos, como o Gui tão bem enumerou. Alguma coisa a adicionar, Gui, ou vamos fechar essa primeira parte? Podemos fechar. Beleza, então vamos fechar aqui esse terceiro bloco do podcast Boleiros Humanos e fechando também, né, a primeira parte do 17º episódio. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre o tema, sobre o futebol colombiano, sobre o narcotráfico, convido-os a ouvirem a segunda parte, onde vamos ter o nosso clássico quarto bloco, o nosso shootout, né, um rápido jogo de perguntas e respostas sobre o tema. Depois vamos ter o nosso quinto e último bloco, as alternadas, onde vamos debater sobre um tema específico do podcast de hoje, e no geral vamos aprofundar um pouquinho sobre o que foi, né, esse impacto do narcotráfico colombiano, principalmente sobre o prisma da Copa de 1994, e vamos adentrar, né, qual foi o resultado de todo esse envolvimento ilegal no futebol do país. Sem mais delongas, agradeço pela sua audiência nessa primeira parte, reitero o convite para assistir a segunda parte e até a próxima. Sejam bem-vindos de volta, então, ao podcast Boleiros de Humanas, dando início aqui à segunda parte desse 17º episódio, o nosso quarto bloco, o Shootout. Lembrando, como sempre, que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a versão de podcast Shootout, tal, Poder 360. Sem mais delongas, vamos partir para as nossas perguntas de hoje, né, Gui? Hoje a gente tem 3 perguntas, como de costume. Gui vai fazer 2 perguntas, eu vou fazer uma. Vamos ver quem se sai melhor dessa vez, Gui. Eu ganhei a última, não ganhei ou a gente empatou? Não tô lembrado. Eu acho que você ganhou a primeira e a gente empatou a segunda. Também você cola, né, cara? Eu não colo mais, cara. Não pode mais. Não está permitido. Tranquilo, então. Faz sua pergunta aí, camarada. No século XXI,
Qual foi a melhor campanha da história da Colômbia em Copas do Mundo? E em qual ano/sede foi e qual seleção a eliminou? Sabemos se a Colômbia não foi campeão de nenhuma Copa do Mundo. Alternativa A: quartas de final, Brasil 2014, eliminada pelo Brasil. B: quartas de final, Rússia 2018, eliminada pela Inglaterra. Oitavas de final, Brasil 2014, eliminada pelo Brasil. Oitavas de final, África do Sul 2010, eliminada pela Holanda. Essa é fácil, né? 2010 não jogou, como a gente já falou, 2014 voltou a jogar. 2018, de fato, foi eliminada pela Inglaterra. Agora eu tô confuso se foi a Inglaterra nas oitavas de final ou nas quartas. Eu acho que foi nas oitavas. E Brasil, com certeza, foi quartas de final. Aquele 2-1. Era melhor ter perdido para a Colômbia para não perder de 7-1, mas daí o Davi Luiz teve que fazer aquele gol de falta assim antológico, né? Parabéns, Davi Luiz. Resposta final: A, quarta de final, Brasil 2014, perdendo para o Brasil. Exatamente, certíssimo. Mas eu sou um conhecedor do futebol colombiano, cara. Com essa ninguém pode. Tá. Segunda pergunta, então. Após algumas temporadas conturbadas, o América de Cali foi rebaixado para a segunda divisão colombiana em 2011, permanecendo por alguns anos nessa divisão até conquistar o acesso para a primeira divisão em 2015, 2019, 2017 ou 2016. Muito difícil. Tem que saber bastante do futebol colombiano. Eu não sou muito chegado na liga colombiana de futebol. Vou fazer um chute pensado. Vamos lá. Não foi em 2019, porque a América de Cali disputou a Libertadores 2020, estava no grupo do Internacional. Inclusive, fez jogo difícil com o Internacional, em Porto Alegre e em Cali. 2017... eu acho que tem mais tempo esse rebaixamento. Então eu vou dizer que foi em 2016 que conquistou o acesso para a primeira divisão. Cara ouvinte, lembra quando eu falei que você ia pesquisar Andrés Escobar, primo Pablo Escobar? O Gui pesquisou no Google assim, América de Cali, volta, primeira divisão? Não pesquisei. Ele viu porque é verdade, mas sim, a resposta correta é 2016. O América de Cali vence a segunda divisão colombiana e volta à elite do futebol colombiano em 2016. Amargou aí por alguns anos, né, a segunda divisão. Uma equipe que foi tão grande, e continua sendo gigante o América de Cali, mas acho que ajuda a demonstrar, né, esse vácuo que foi criado com o fim do cartel de Cali e o fim do investimento dos irmãos Orejuela no América de Cali após o término, né, das operações dessa organização criminosa. Então. Muito bem, passando agora para a nossa última pergunta. O Miguel agora tem vantagem, pode ganhar se acertar essa pergunta. Nos anos 80, o América de Cali chegou a incríveis 3 finais consecutivas da Libertadores da América e ficou com o vice em todas as oportunidades. Para quais clubes o América de Cali perdeu o título? E sem não importa a ordem. Seria A: Grêmio, Independiente e Argentino Juniors. B: Argentino Juniors, River Plate e Peñarol. Ou C: Olímpia, Nacional e Boca Juniors. Eu tenho a impressão que perdeu pro Grêmio, mas agora eu não tô lembrado. Quando é que o Grêmio foi campeão mundial mesmo? 83. Falamos no último episódio. 83, então não é essa. Mas perdeu pro Grêmio, tenho certeza disso. Não foi? Acho que foi. Perdeu pro Grêmio, certeza que perdeu. 83. Quem ganhou em 85 foi o Argentino Juniors, o River ganhou em 86 e o Peñarol ganhou em 87. É a B. Então a resposta final é a alternativa B: Argentino Juniors, River Plate e Peñarol? Justo. E 83 quem ganhou foi o Grêmio, mas a resposta, né, consecutiva é Argentino Juniors, River Plate e Peñarol.
Cara, é inacreditável. Temos um PVC nesse jogo. E acertou o Grêmio 83 também, não é possível. Está certíssimo. Tá vendo, cara? Você não pode comigo, cara. Não pode. Onde já se viu futebol canadense competir com futebol brasileiro, cara? É o que eu venho falando. Controle de pandemia, educação. Quem precisa disso quando você ganha no shootout do Boleiros Humanos? É isso, Brasil. Tamo junto. Com essa vitória acachapante do Brasil sobre o Canadá no shootout, vamos fechar esse quarto bloco com mais uma vitória de Miguel Galute Rodrigues para cima de Guilherme Ribeiro Paturi. Passando para o nosso quinto e último bloco, então, as alternadas. Sejam bem-vindos, então, ao quinto e último bloco do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Pergunta hoje é simples, Gui. Com o fim dos cartéis de Cali e de Medellín, nós observamos também uma queda exponencial e rápida do futebol colombiano. É uma triste realidade, mas é uma realidade que por vezes também é repetida no Brasil e em vários outros países, não só na América Latina. Organizações criminosas, empresários com motivações escusas investindo no futebol como forma de lavar dinheiro e se apossar, ganhar influência sobre uma determinada região. A resposta é simples, Gui. Como coibir esse investimento ilegal no futebol, ainda mais em nível regional, onde, por óbvio, pode-se afirmar que existem, nada se compara com o que aconteceu antigamente. Temos hoje em dia algumas regulações da FIFA e também avançamos em métodos contra criminais, mas enfim, em nível regional, principalmente nas divisões inferiores no Brasil e em outros países, esse investimento de dinheiro ilegal ainda é bastante presente. Como é possível diminuir esse dinheiro sujo no futebol mundial? Olha, bela pergunta, Miguel. E qualquer resposta que eu daria seria só seria a ponta do iceberg, porque é realmente um assunto bastante complexo. Denso. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o que ajudaria, por exemplo, no Brasil, seria uma espécie de fair play financeiro, como a gente vê na Premier League e em outras ligas europeias, que não só ajudariam a tirar investimentos absurdos que podem ou não ser dinheiro sujo do futebol, como também faria o futebol um pouco mais competitivo, agora que estamos vendo equipes do Brasil que têm muito mais investimento que outras, muitas vezes via mecenato, como o caso do Palmeiras e do Atlético Mineiro, estão indo, se saem melhor, muito melhor, porque tem mais investimento. Estamos tendo essa disparidade, agora está ainda pequena no futebol brasileiro, mas que eu temo que um dia chegue a ser meu maior medo, inclusive, que o futebol brasileiro vire uma Alemanha. Todo ano sabemos quem vai ser campeão. Seria a pior coisa que eu posso imaginar, inclusive, para o futebol brasileiro. Então eu acredito que uma espécie de fair play financeiro nos moldes da Premier League ajudariam a deixar a liga não só mais competitiva, mas com menos investimento sujo. De novo, quando eu falei, só para ser bem claro isso, quando eu falei que o mecenato do Palmeiras e do Atlético Mineiro, de maneira alguma estou afirmando que esse dinheiro é sujo, porque tudo indica que não é. Mas eu estou falando de maneira mais generalizada. Concordo, com certeza. Eu acho que a profissionalização do futebol ajudou muito a ter essa tangente, a limpeza do investimento. O que mais tinha no passado, empresários, investidores de jogos do bicho, que também investiam no futebol. Existem histórias, saiu um documentário agora, um investidor no Bangu, acho que alguns já assistiram.
E eu acho que é por aí mesmo. O que é difícil é que em nível regional, em alguns países, eu estou usando o Brasil como exemplo, é difícil ter esse controle, né? Você pega o Campeonato Paulista, que é em tese o mais bem organizado do país, com certeza que atrai mais dinheiro. A Série A3 tem diversas irregularidades. Não estou aqui falando, né, por óbvio, insinuando que há dinheiro ilegal na Série A3, que existem componentes ilegais no jogo do Campeonato Paulista. Com certeza não estou afirmando isso. Mas irregularidades em termos de funcionamento das equipes. É difícil ter um controle, né, grande sobre as divisões inferiores, e são justamente nessas divisões onde o dinheiro do crime ainda tem maior espaço. De novo, gostaria de frisar que não estou insinuando que a Série A3 tem aí investimento ilegal, qualquer equipe da Série A3, mas só utilizei, né, como campeonato para explicar, né, como é difícil você, como federação, ter um controle grande sobre todas as equipes que estão aderindo às suas normas. Eu acho que é por aí mesmo, temos que inventar um sistema onde esse controle fica mais fácil, onde todas as equipes precisam apresentar e de fato cumprirem componentes financeiros claros. Todas as receitas dessas equipes têm que estar declaradas de forma a coibir a entrada de dinheiro suspeito. Eu acho que isso não é algo que ocorre de forma precisa, nem mesmo nas divisões superiores, para ser completamente honesto. Você analisa, né, os extratos das equipes, eles têm tantas incongruências. A gente está vendo aí, acompanhando o que foi a construção de alguns estádios para a Copa do Mundo de 2014. Aqui também, né, sabemos das investigações que estão ocorrendo no momento, alguns dirigentes que estão encrencados e sabe, é fácil imaginar, não estou aqui garantindo que há um investimento criminoso, mas é inteligível imaginar que exista ainda alguma presença forte do crime no financeiro dos clubes brasileiros, até mesmo em nível mais avançado, profissional, na primeira divisão. Então concordo, Gui, eu acho que a regulação deveria ser mais impositiva, deveria pesar para a participação das equipes em campeonatos internacionais. Poderíamos sugerir aí também, caso a equipe fosse campeã, não pudesse gozar de alguns efeitos financeiros, né? Porque muitas vezes os campeonatos agora estão dando prêmios cada vez mais interessantes para times. E acho que é exatamente isso. Teremos que abordar essa questão em um termo de sanções mais restritivas e impositivas para estas equipes. E por fim, só para terminar, que eu queria fazer uma última pergunta para você, Gui. Se talvez você não acreditaria que nessa época em que o futebol colombiano dependeu tanto do narcotráfico para engatinhar, né, a crescer, não seria o caso. A gente vê no Brasil, na América Latina, no mundo no geral, que o investimento estatal nos esportes no geral é mínimo. Obviamente existem tantas outras outras parcelas da sociedade que precisam de investimento, mas você não concorda que talvez, se o governo colombiano tivesse tomado para si, considerando aqui que o governo colombiano na época também tinha inúmeros problemas, existia uma corrupção gigante na Colômbia,
com propina sendo paga por cartéis aqui e ali, mas você não acha que talvez o investimento estatal teria sido algo importante para tirar, né, essa mão invisível aí, e às vezes, muitas vezes, na verdade, visível dos cartéis sobre as equipes e a seleção colombiana? Miguel, então, para responder a pergunta, vou começar indo no que você falou, que sim, tinha uma corrupção absurda na Colômbia nessa época e que envolvia os narcotraficantes. O presidente César Gaviria foi o presidente que foi bem... teve o crédito, né, de acabar com o cartel de Medellín, por ter conseguido matar o Pablo Escobar, depois de muitos anos buscando o chefe do cartel de Medellín, mas o seu sucessor, o presidente Ernesto Samper, foi acusado de receber, de financiar sua campanha presidencial com dinheiro do narcotráfico. Foi uma investigação bem famosa na Colômbia, chamada de Processo 8000 ou Processo 8000, e foi, acabou que nunca mais um presidente desse partido, que era o Partido Liberal da Colômbia, foi eleito ao cargo. Então, realmente, essa acusação de receber dinheiro dos narcotraficantes acabou com o partido do César Gaviria e do Ernesto Samper. Mas, para responder a sua pergunta, sim, eu acho que se tivesse um investimento maior do Estado, do governo colombiano, para desenvolver talvez um centro de treinamento para as seleções juvenis, para talvez fazer o que o Pablo Escobar fez, construir mais campos de futebol pela cidade, com olheiros da Confederação Colombiana de Futebol, para observar talentos, trazê-los talvez para o centro de treinamento centralizado, talvez em Bogotá ou em Barranquilla, para treinar os atletas e formar gerações que não dependiam, para não depender do narcotráfico. Eu acho que teria sido melhor e teria feito com que a Colômbia não tivesse passado praticamente em branco os anos 2000 no futebol mundial, só tendo 11 Caldas para campeão de um título continental e não chegando nem a disputar nenhuma Copa do Mundo em 2002, 2014, é muito tempo. Então sim, eu acho que um investimento do Estado, não sei como exatamente seria feito, talvez como sugeriam, olheiros da Confederação Colombiana trazendo promessas para um centro de treinamento centralizado, poderia ter sido melhor do que perder mais de 10 anos no futebol. Concordo, eu acho que o investimento estatal no esporte é sempre importante, a gente sabe, já falamos aqui, foi tema do Belo de Humanas. A participação pífia do governo brasileiro em outros esportes, nem falando de futebol aqui, mas outros esportes olímpicos que dependem muito do investimento estatal. Sabemos que a Bolsa paga atletas, às vezes não é nem o suficiente para instar uma sobrevivência de um trabalhador comum. Imagina um atleta que treina quase todos os dias da semana, que depende, de fato, dessa bolsa, não só para existir, mas também para poder crescer, exercer, representar o país em alto nível. Mas eu concordo, eu acho que o investimento estatal no futebol, no esporte é sempre importante. O investimento poderia ocorrer, como você disse, na construção do centro de treinamentos. É chocante para mim que antes do Estado colombiano, o governo de Antioquia, construir um campo, ajudar na formação de atletas, o futebol colombiano teve que depender de narcotraficantes. E no mais, creio que é sempre importante frisar: o investimento estatal sempre será acompanhado de lucros possíveis. Se o governo colombiano tivesse uma política de auxiliar os times, alavancá-los, é inteligível que os times, ao melhorarem, ao produzirem melhores jogadores, com a ajuda de criação de centro de formação de atletas, talvez na doação
de terrenos, na construção em conjunta, né, uma parceria público-privada. Tudo isso ajuda a melhorar uma indústria, né, um mercado no país. Clubes de futebol movimentam milhões de dólares anualmente, e esse dinheiro também se reverte em contribuições fiscais e é mais uma parcela, né, um componente milionário à economia de países. É de fato um mercado a ser explorado e sempre será. Então a participação estatal no futebol, mesmo em dias atuais, onde em tese, né, o futebol no Brasil, na Colômbia, está mais estabelecido, é importante. É importante que haja essa participação do Estado, porque é um mercado, é um nicho importantíssimo para movimentar a economia do país. O Estado tem muito a ganhar com o investimento no futebol, com o investimento em esportes, e dinheiro que será revertido em outras áreas. Então, com certeza, acho até uma lástima o governo colombiano não tenha se envolvido no passado para brecar, né, essa influência dos narcos sobre o futebol colombiano. Muito talvez porque esses narcotraficantes também tinham uma influência enorme sobre os políticos colombianos à época. Mas aí fica a critério de você também, cara ouvinte. Alguma coisa a adicionar, Gui? Nada mais, podemos encerrar. Beleza, então chegamos ao final desse 17º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. Como falamos, poderíamos conversar aqui horas e horas sobre temas relacionados ao narcotráfico na Colômbia e o futebol no país. Inclusive, estávamos pensando até em transformar isso aqui numa série, talvez fazer um episódio específico sobre o cartel de Cali, falar sobre a América, outro sobre Pablo Escobar e o cartel de Medellín e o Atlético Nacional. Se vocês gostaram dessa ideia, comentem aí, gostaram do tópico, compartilhem, que daí a gente vai ver e estudar essa ideia de fazer uma série, né, sobre o narcotráfico colombiano e o futebol. Porque, como vocês viram, é um tópico que de fato tem várias minúcias e é possível explorar até 2022. Sem mais delongas, então, vamos fechar esse episódio. Agradeço novamente. Comente se você gostou, como sempre. Comente se você não gostou. Sua crítica é muito importante para a gente. Compartilhe com seu amigo, namorada, namorado, tia, avó. Sempre precisamos de mais visualizações aqui no podcast Boleiros de Humanas. Muito obrigado e até a próxima.